Olá, queridos, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero neste momento começar uma série de estudos sobre liderança e tem como título Autoridade Espiritual. Eu creio que uma das coisas que nós precisamos entender, uma das coisas que nós precisamos aprender e praticar é viver em autoridade espiritual. Falamos muito sobre guerra espiritual, falamos sobre conflitos, falamos sobre lutas, falamos sobre brechas. Todo mundo está mais ou menos familiarizado com esses termos. Brecha espiritual, guerra espiritual, outros reivindicando seus direitos segundo as Escrituras Sagradas. Realmente são palavras verdadeiras, palavras lícitas, desde que nós estejamos dentro dos princípios. Tudo que a palavra de Deus nos promete, ela realmente cumpre, porque a nós pertence. Mas talvez um dos motivos dos fracassos ministeriais, os fracassos pessoais, é porque nós não entendemos ainda claramente o que vem a ser autoridade espiritual. E dentro da série de estudos sobre liderança, eu gostaria de falar sobre autoridade espiritual. Nós temos excelentes livros sobre liderança. Hoje parece que há até uma febre de assuntos, de livros, há uma enorme quantidade de livros, bons livros sobre liderança espiritual, sobre vários tópicos e subtópicos dentro do assunto liderança. Livros excelentes, livros que eu recomendo, tenho recomendado à minha congregação, tenho recomendado aos meus discípulos, mas um assunto que eu entendo como primordial dentro do entendimento, dentro do assunto liderança, é a autoridade espiritual. Por que falar sobre autoridade espiritual? Nós estamos vivendo o que chamamos de restauração dos 5 ministérios, em especial a restauração do profético e do apostólico. Quando destacamos em especial o do profeta e do apostólico, é porque esses 2 ministérios foram, melhor dizendo, os últimos que estão sendo restaurados. Então nós tínhamos em operação o pastoral, nós tínhamos em operação o de mestre e também o ministério de evangelista. Mas o profético e o apostólico, eles começam a surgir, começam a ser vistos e entendidos novamente como bíblicos já a partir dos anos 80. Quando nós também, eu gosto muito de destacar isso a título de introdução, eu vou falar muito sobre datas, sobre o mover pentecostal de 1907, o mover chuva serôdia de 1947, o mover carismático de 1967, o mover profético a partir dos anos 80 e o apostólico a partir dos anos 90. Eu não quero dizer que antes disso não existissem essas manifestações espirituais. Nós entendemos que sempre Deus teve o seu remanescente fiel, no tempo de Israel, no Antigo Testamento ou na Primeira Aliança, como alguns gostam de dizer, Deus sempre teve seus remanescentes. Como ele disse a Elias, eu tenho 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal e nem beijaram as suas mãos. Eu sei disso. Também dentro da igreja, quando eu trato da história da igreja e falo do período das trevas, os 1000 anos de trevas, alguns dizem 500, eu prefiro pensar em 1 milênio de trevas. Mas mesmo neste milênio ou nos 500 anos, sempre existia um remanescente fiel dentro da igreja. Quando eu falo de Marcos, estou falando do momento em que fica acentuado, quando fica destacado um mover de Deus, algo que Deus levanta para aquele tempo. Então, sei que existiam profetas antes de 80, sei que existiam apóstolos antes dos anos 90, eu tenho literatura apostólica dos anos 40, sei de movimentos de pessoas que verdadeiros apóstolos na década de 50, mas eu estou falando agora neste tempo
que chamamos tempos finais, tempo de restauração de todas as coisas. E quando fazemos uma analogia, um paralelo entre a volta de Israel e a volta da igreja aos seus princípios, nós podemos marcar sem medo isso. Então, quando década de 60, quando em 67 Jerusalém novamente é anexada a Israel, houve um mover espiritual incontestável. As denominações, as várias denominações foram tocadas pelo sopro do Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Denominações históricas, denominações ultra tradicionais, elas se abriram. Houve algo revolucionário espiritualmente. Isso nos aponta uma aceleração em direção ao que Deus tem, como registrado, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, do 18 ao 21, aonde fala no verso 21, eu até quero ler esse texto porque eu acho muito importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 21, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: o qual é necessário que o céu o receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Quando nós tomamos esse texto como ponto de partida e estudamos outros textos da palavra de Deus, isso nos leva a crer que nós estamos em tempo de restauração. Quando estudamos Amós, quando estudamos a respeito do tabernáculo caído de Davi que vai ser restaurado, todas essas profecias estão apontando para os dias do fim. Por isso que nós destacamos esse mover profético e apostólico. Outro motivo também que destaca o apostólico e profético é porque a palavra de Deus diz em Amós capítulo 3, do verso 3 até o verso 8, que Deus não faz nada, absolutamente nada, sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Porque o profeta, ele tem que receber de Deus para gerar, para profetizar, para decretar, para estabelecer. Então, o mover profético e o mover apostólico, eles vêm trazer a plenitude do que chamamos do governo da igreja dos 5 ministérios. Não vejo o profeta e o apóstolo maior do que ninguém. Aliás, eu não vejo nenhum dos 5 ministérios maior do que ninguém, melhores do que outros. Todos somos iguais aos olhos de Deus, mas Deus colocou os 5 ministérios como bênçãos para a igreja. Melhor dizendo, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, quando fala da manifestação dos dons, ali são os carismas, os carismatas são manifestações do Espírito Santo que Ele dá a qualquer um que Ele quer dar para a edificação do corpo. Esses dons são diferentes dos dons de Efésios. A palavra diz que Deus deu dons aos homens, Deus deu de presente aos homens, Deus deu de presente à igreja os 5 ministérios, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então esses dons foram dados para que os santos possam ser aperfeiçoados, para que sejam maduros, para que os crentes não andem de um lado para outro como meninos, atrás de qualquer vento de doutrina, mas cresçam a estatura de varão perfeito. Então nós cremos nisso. Por isso, neste tempo, que eu posso chamar de mover apostólico e profético, um dos pontos principais para ser estudado, um dos pontos principais, o ponto principal para ser estudado e entendido, praticado, vivido, é a autoridade espiritual. Falaremos melhor no próximo bloco.